Quando o português chegou ao Brasil, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Para o poeta Oswald de Andrade, esse foi o pior erro de português. Mas e falando no idioma mesmo? Quais serão os piores erros de português? Eu sou a Dona Rita, esse é o meu canal e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Quais são os 5 piores erros de português, na minha opinião? Vamos lá? Então, pessoal, vamos direto ao ponto. O primeiro erro que eu considero um dos piores no que se refere ao uso da língua portuguesa é escrever duas palavras como se fosse uma só. E os dois casos que a gente mais vê, principalmente nas redes sociais, são com certeza e por isso, escrito tudo junto. Errou! Na fala, a gente junta as palavras mesmo. A gente fala com certeza e por isso, sem uma pequena pausa entre os termos. Mas na escrita é diferente. O problema é que as pessoas acabam escrevendo desse jeito porque elas têm pouco hábito de leitura. Não tem nada demais nessas palavras, nessas expressões. Elas são muito comuns, muito usadas e muito fáceis de serem escritas. Se pelo menos fossem palavras que tivessem uma grafia muito complicada, mas não é o caso. Mas como as pessoas leem pouco, elas acabam vendo com pouca frequência essas palavras ou expressões escritas da forma correta. Então, elas acabam reproduzindo na escrita a oralidade. O segundo erro de português que eu considero mais grave é escrever você com C cedilha, com ou sem acento. E mais uma vez, essa é uma grafia que a gente vê demais nas redes sociais e na internet como um todo. E eu acho que é justamente por isso. A gente está tão acostumado, né, as pessoas estão tão acostumadas a ver essa palavra escrita da forma errada, que a gente acaba pensando que a gente é que está errado, né? Escrevendo certo, escrevendo você sem o C cedilha e com acento, a gente fica pensando, esse deve ser o jeito errado, porque a maioria das pessoas escreve com C cedilha e às vezes põe acento, às vezes não põe, então a gente fica achando que o certo é escrever daquele jeito errado. Para mim, escrever você com C cedilha já não é nem mais um erro, já é um vício mesmo, porque não é como se as pessoas não soubessem escrever essa palavra. Porque essa, na verdade, é uma palavra muito fácil de escrever, muito simples e muito comum de ser usada. A gente escreve essa palavra, a gente usa essa palavra desde pequeno, desde que a gente começa a escrever, a gente já usa a palavra você. É uma palavra muito comum. E todo mundo aprende na 4ª série que não existe a combinação do C cedilha com a letra E, nem com a letra I. Então, para que complicar as coisas? Eu acho que não custa nada a gente se esforçar para escrever da forma correta, pelo menos as palavras que a gente mais usa, as palavras mais comuns, e colocar o acento naquelas palavras que a gente já está careca de saber que tem acento. Aí é como diz a Inês Brasil. Mas é aquele ditado, né? Errar é humano, permanecer no erro fica difícil. O terceiro erro, eu não posso nem dizer que é de ortografia, que seria a escrita correta das palavras. Porque, na verdade, essa palavra nem existe. É a palavra menos. A palavra que existe é a palavra menos, que é um advérbio. E os advérbios são palavras invariáveis, ou seja, elas não ficam no plural e não existe diferenciação entre feminino e masculino. Por isso que não existe a palavra menos, só existe a palavra menos. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Essa já é uma questão que a pessoa tem que ter estudado um pouco mais para saber. Então, é perdoável que a palavra menos seja utilizada por uma pessoa que tem um pouco menos de escolaridade.
Porém, é muito comum a gente ver a reprodução na fala de pessoas que têm um alto grau de escolaridade. É comum a gente ver essas pessoas repetindo, falando a palavra menos. Eu acho isso muito feio. A pessoa que tem um certo nível de escolaridade, até professores, falando a palavra menos. Mas eu também não fico corrigindo a fala de ninguém não, porque eu acho isso mais feio ainda. E é justamente isso que eu acho o quarto pior erro de português. Achar que é correto inferiorizar as pessoas pelo seu sotaque ou por elas não dominarem a norma padrão da língua portuguesa. Na fala que a gente aprende com a família e nos nossos círculos sociais, a língua portuguesa varia muito de acordo com a região, de acordo com a faixa etária, a escolaridade, o grupo social, etc. E isso deve ser respeitado e valorizado. Não existe um jeito melhor de falar. E a forma com que as pessoas se expressam oralmente não deve ser utilizada para inferiorizar essa pessoa ou atribuir-lhe mais ou menos valor. Não! Já na escrita, embora existam gêneros e contextos mais ou menos formais, nós devemos priorizar o uso da norma padrão da língua portuguesa, essa que a gente aprende na escola. E aí vem o quinto e último erro de português que eu considero mais grave, que é ignorar a existência de variações linguísticas e não saber decidir qual é a variante mais adequada para cada situação. Não é porque as variantes linguísticas existem e devem ser respeitadas que as pessoas podem sair por aí falando e escrevendo de qualquer jeito, em qualquer lugar e em qualquer situação. Na internet, por exemplo, o povo acha que é a casa da mãe Joana. Então eles saem por aí escrevendo de qualquer jeito, escrevendo tudo errado, que muitas vezes fica até difícil de entender. Sem falar que hoje em dia, quase todas as interações sociais podem ocorrer pela internet, por aplicativos de troca de mensagem, desde uma paquera até a marcação de uma consulta médica. Mas o jeito que você se expressa nessas duas situações de comunicação é totalmente diferente, não é verdade? Uma é mais informal e a outra é mais formal. Então você que tem que saber adequar a sua linguagem para saber como se comunicar da forma mais adequada em cada situação. Então é isso, pessoal. Esses são os 5 piores erros de português, na minha opinião. Comenta aqui embaixo para mim se você concorda ou não e quais que seriam os piores erros de português na sua opinião. E não esqueça de deixar o seu like e compartilhar bastante o vídeo para me ajudar, tá bom? Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!